E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma das nossas aulinhas de introdução à mecânica dos sólidos. Mecânica dos sólidos 1, MEC só 1. Nossa aulinha de introdução. Nosso cursinho de introdução, né? Aqui estamos na aula 2. E o que vai ser a aula 2? A aula de hoje vai ser sobre apoios e esforços internos. Apoios e esforços internos. Massa. E nós vamos começar falando dos tipos de apoio. Bom, nós temos basicamente, para o que interessa para a gente aqui agora, 3 tipos de apoios. Nós temos apoios de... Vou pegar aqui outra caneta. Nós temos apoios de... Enche esse aqui, tá? Nós temos apoios de primeiro gênero, apoios de segundo gênero e apoios de terceiro gênero. Bom, beleza. O que seria um apoio? Quando a gente está falando de um apoio, a gente está falando basicamente daquilo na qual a estrutura que nós estamos calculando, que nós estamos mexendo, apoia no, seja o que for. Ela pode estar apoiada em outra estrutura, pode estar apoiada no solo, não sei, né? Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui. Geralmente a gente costuma desenhar, digamos que isso aqui seja uma viga. A gente representa ela como assim, como uma barra, né? E aí o que acontece? Essa viga, digamos que ela está apoiada em 2 pilares que teriam bem aqui. 2 pilares, né? Bom, como o meu intuito não é calcular os pilares aqui, eu só quero mexer com a viga, então eu posso dizer o seguinte, como ela está apoiada nos pilares, ó, a gente representa apoios como triangulinhos. Tá vendo? São 2 triangulinhos, então essa viga está apoiada aqui e aqui. Isso são apoios, é para isso que a gente está querendo mexer aqui. Beleza, então. Nós temos 3 tipos de apoio. Nós temos apoios do primeiro gênero. Eu vou desenhar aqui, digamos que aqui é um pedacinho da viga, que nem a gente estava lá antes. Desenhei um apoio, né? A gente desenha como um triangulinho. Um apoio de primeiro gênero, o que seria um apoio de primeiro gênero? Ele é representado assim. Um apoio de primeiro gênero, ele só oferece uma reação de apoio. Ou seja, quando eu estou representando esse triangulinho desse modo aqui, tem gente que só representa ele sem a linha também, não tem problema. A única coisa que esse apoio está impedindo de movimentação da viga é no eixo vertical aqui. Ou seja, a viga, eu ainda posso, se alguém chegar aqui e empurrar a viga de cá, ela ainda pode se mover livremente para cá e ela ainda pode rotacionar nesse ponto. Ou seja, se alguém fizer assim com ela, né, ela ainda pode fazer isso aqui. Mas ela não vai para cima e para baixo. Esse apoio aqui está impedindo ela de andar na direção Y aqui, né? Eu gosto de desenhar ela assim, porque eu gosto de desenhar o chão aqui, mas tanto faz. Isso aqui é um apoio de primeiro gênero. Bacana. Ó, aí ela tem uma reação de apoio. Já vamos começar a entrar na parte de reações, né? Só uma reação nesse sentido aqui. Não impede movimento na horizontal, nem rotação. Beleza. Um apoio de segundo gênero. Tá vindo aqui o nosso pedaço da viga, né? A viga continua para lá. Só estou representando a parte que importa para a gente. Também é um triangulinho, né? Só que esse triangulinho, ele tem isso aqui, que representa que ele está direto no chão, por exemplo, ou no apoio que ele tiver. Isso aqui, esse apoio aqui, diz o que para a gente? A viga ainda pode rotacionar, ainda pode fazer isso aqui, mas ela não pode nem andar para cima nem para baixo, e agora ela não pode andar para os lados. Ele é um apoio de segundo gênero porque ele restringe 2 vezes 2 movimentos da viga. Então, ele vai ter 2 reações. Vai ter uma na horizontal e outra na vertical. Isso aqui seria um apoio de segundo gênero. Um apoio de terceiro gênero, também é um apoio bastante interessante. Ele não é mais um triângulo. Agora, ele é representado assim, ó. Isso aqui é como se fosse a parede. É como se essa viga tivesse... Imagina que eu pensei a viga, é como se ela tivesse assim na parede
o que acontece aqui? Não consigo, aqui ele quebrou, né? Tá aqui na parede, não consigo rotacionar ela, não consigo mover ela para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. Então, estou impedindo 3 movimentos dessa viga. Então, eu tenho 3 reações de apoio aqui. Isso aqui. Esse aqui é um momento, a gente vai falar disso mais para frente. Então, basicamente são esses os 3 tipos de apoio principais para a gente aqui nas nossas estruturas que a gente vai precisar mexer. Beleza. Qual que é a próxima parte agora da nossa aula? Equações de equilíbrio. Equações de equilíbrio. Beleza. Equações de equilíbrio são um conceito bastante importante para a gente aqui. É agora que a gente vai começar a entrar. Daqui a pouco eu falo. Ó, vamos lá. A gente tem basicamente 3 equações de equilíbrio. São elas: o somatório das forças na horizontal tem que ser igual a 0. O somatório das forças na vertical tem que ser igual a 0. E o somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Bom, quando a gente está falando de equações de equilíbrio, a gente está literalmente falando do que é necessário para a estrutura estar em equilíbrio. Lembra lá de física mesmo? Que para uma estrutura estar em equilíbrio, a somatório das forças tem que ter 0? Ser 0? Bom, então aqui a gente vai usar esse conceito de uma maneira um pouco mais aprofundada. E o somatório dos momentos, senão ele roda, né? Ele pode ficar parado no mesmo lugar, mas rodar. Rotacionar. Ok, então. Aqui a gente tem essas 3 condições são necessárias e únicas para que uma estrutura esteja em equilíbrio, ok? 1, 2, 3. Com isso aqui, se a estrutura satisfizer essas 3 equações aqui, vai estar em equilíbrio. Beleza, vamos dar uma exemplificada nisso aqui. Beleza, ó, vou pegar aqui um exemplo. Digamos que a gente tem, eu vou desenhar aqui uma viguinha. Já estão entrando em coisas práticas aqui da nossa área, né? De engenharia. Beleza, tem uma viguinha. Eu vou desenhar aqui aí aqui é um apoio de primeiro gênero e aqui vai ser um de segundo gênero. Ok, eu vou desenhar aqui, ó, tá atuando sobre ela essa força aqui, que eu vou chamar de F1, ok? Aqui eu vou ter as reações, que eu vou chamar aqui de R1, R2 e R3, beleza? R1, R2 e R3. Beleza. A gente precisa, ó, que essas 3 equações sejam satisfeitas, né? Então vamos pegar a primeira equação. Bom, na primeira equação, a soma das forças na horizontal tem que ser igual a 0, né? A única força na horizontal que tem é a reação 3, né? Então daqui a gente já consegue dizer, ó, que a reação 3, que a gente já consegue dizer que a reação 3 é igual a 0. Só tem ela. Beleza. Isso faz sentido, né? Porque olha só, não tem ninguém empurrando a viga para a horizontal, né? A única força que tem atuando sobre a viga é alguém empurrando ela para baixo. Então, não tem uma reação. Não tem nada contrapondo isso para ela ficar em equilíbrio. Ok. Somatório das forças na vertical é igual a 0. Tá, agora é uma mais interessante, ó. Significa que tudo que empurra para baixo tem que ser igual a tudo que empurra para cima, correto? A força F1 tem que ser igual ao quê? A reação 1 mais a reação 2. Isso faz sentido, porque aí a viga não anda nem para cima nem para baixo, como deve ser, né? Você tem isso aqui, lembrando que as suas incógnitas, nesse caso, são o R1, R2 e R3. A força F1 você realmente conhece. Aqui eu coloquei ela arbitrária, mas ela pode ser, sei lá, 2 toneladas, 30 newtons, o que for. Beleza, a gente vai falar de forças e esforço mais adiante. Ok, então, e para finalizar, a somatória dos momentos tem que ser igual a 0, né? O interessante do momento é que você pode pegar qualquer ponto de qualquer lugar do espaço para fazer o somatório desses momentos. Geralmente, você que vai pegar uma sagacidade ao longo do tempo, né? Mas geralmente é bom colocar o centro de rotação, de onde você vai calcular o somatório dos momentos, em algum lugar onde tenha uma reação. Por quê? Olha só. Digamos, eu vou fazer o somatório dos momentos aqui, nessa bolinha aqui. Só lembrando que, né? Essa viga tem um tamanho L e isso aqui é um tamanho X, onde o F1 está sendo aplicado.
Beleza, então vamos lá, vamos fazer o somatório dos momentos nesse ponto. Vamos lá, tudo que gira para a direita, no sentido horário, no caso, tem que ser igual a tudo que gira no sentido anti-horário. Beleza, o que é que está fazendo ela girar no sentido horário? Bom, no sentido anti-horário, a força F1, né? F1 vezes o braço de alavanca, que eu vou chamar essa distância aqui de Y. Beleza? Então, que também são distâncias conhecidas, geralmente, né? F1, equação. F1 vezes Y tem que ser igual. O que faz ela girar no sentido anti-horário? Bom, a força R1 está fazendo ela girar no sentido horário, né? Então, R1 vezes L. Aí, olha que interessante aqui. A força R2 está atuando exatamente em cima do meu centro de rotação. Não tem um braço de alavanca, né? Ela está atuando exatamente onde seria a rotação. Então, ela não está fazendo a estrutura rodar em nenhum dos lados. Seria R2 vezes 0, em qualquer um desses lados aqui da equação. Tá vendo por que é interessante colocar ela aqui? Já excluí uma das minhas incógnitas. Legal? Então, beleza. E o R3, a gente já sabe que ele é 0, mas mesmo que ele não fosse, ele também está atuando na bolinha, né? No caso aqui, a gente representa ele um pouquinho mais embaixo, mas isso é irrelevante, né? Porque isso aqui é só uma representação do apoio. O apoio está nessa própria bolinha aqui, entendeu? A gente só desenha ele como um triângulo para a gente identificar. Mas o R3 está atuando exatamente em cima da viga, para os nossos casos aqui agora, né? Então, de qualquer modo, ele também estaria anulado. Por isso que é interessante colocar a bolinha aqui. Mas essa sagacidade você vai pegando aos poucos quando você vai fazendo exercícios e aprendendo, né? Mas enfim, aí você está vendo aqui, ó, as suas incógnitas são o quê? O R1, o R2 e o R3. O R3 você já achou. Você descobriu o R1 e o R2, né? Aqui, ó, você sabe que o R1 mais R2 dá algum valor e R1 vezes L tem que ser F1 vezes Y, que também é outro valor. Tá vendo que aqui você tem o quê? Duas equações e duas incógnitas, o R1 e o R2. Tá vendo aonde começa a entrar aquelas aplicações daqueles sistemas de equações que a gente estava falando na outra aula? Vai ser para resolver esse tipo de coisa aqui, entendeu? Com isso aqui você encontra as reações e aí tem outros passos que a gente também vai ver adiante, a gente vai com calma, tudo bem? O importante aqui é ter na mente as equações de equilíbrio, para que elas usam e que são essas três e como pegar, beleza? Próxima parte que a gente está falando aqui, a gente vai começar a falar de estaticidade. Vamos ver o que eu estou querendo dizer com a estaticidade. É o seguinte, a gente já viu as reações de apoio e a gente já viu as equações de equilíbrio, beleza? E os tipos de apoio, no caso, né? Agora, a gente vai começar a classificar as nossas estruturas. As estruturas são classificadas em 3 tipos, basicamente. Nós temos estruturas. Está acabando aqui o pincel. Tem outro. Nós temos estruturas hipostáticas. Nós temos estruturas isostáticas. E temos estruturas hiperestáticas. Beleza. Temos 3 tipos de estruturas que a gente classifica, né? Beleza. Vamos lá. O que seriam estruturas hipostáticas? Vamos começar pelas hipostáticas. Eu desenhar uma estrutura hipostática aqui e vocês vão entender. Tem o conceito e tem o desenho. Eu vou desenhar e depois explicar o conceito. Olha só. Tem o conceito e tem a compreensão do conceito, né? Olha só. Isso aqui, vou desenhar aqui, 2 apoios de primeiro gênero. Essa aqui eu vou desenhar com um apoio de segundo gênero e um de primeiro gênero. E eu vou desenhar um aqui com um apoio de terceiro gênero e um apoio de segundo gênero. Beleza? Deixa ser um de primeiro gênero por enquanto. Beleza. Aqui é o seguinte, olha essa estrutura aqui, pela hipostática, né? Começar. Olha só, vocês concordam comigo que ela só está restringindo como um todo movimento no eixo, na vertical, na horizontal? Se alguém chegar aqui e começar a empurrar a viga, ela vai, porque não tem nada parando ela, não tem um apoio de segundo gênero aqui ou aqui que ofereça obstáculo, né? Então, ela vai simplesmente andar. Se eu empurrar, ela vai simplesmente andar. Então, essa estrutura hipostática significa o seguinte, ela não fica em pé sozinha. Isso é uma maneira bem rudimentar de dizer, entendeu? Só para entender o conceito.
ou seja, se rolar algum esforço aqui, nesse exemplo seria só esforço na horizontal, mas, por exemplo, ela poderia ser simplesmente assim, ó. Vou apagar isso aqui, ó. Pronto, uma estrutura simplesmente assim. Claramente ela cai, vocês concordam, né? Ela cai, vai cair aqui no chão e vai acontecer um desastre, caso a gente esteja falando de estrutura real, mas enfim. Tá vendo? Essa estrutura é hipostática, ela não fica em pé sozinha. Beleza. Então, e como saber disso? Porque aqui são exemplos bem simples. Você olhando, você consegue dizer o que elas são. Mas a maneira de determinar que a estrutura é hipostática é o seguinte: quando as suas equações de equilíbrio são mais do que as suas reações de apoio. Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui. Quantas reações de apoio eu tenho aqui? 1, 2. Quantas equações de equilíbrio a gente diz que existem? 3. Somatório de força na horizontal, força na vertical, somatório de momentos. Então, aqui, ó, a gente tem 3 equações de equilíbrio e 2 reações de apoio. Então, essa estrutura aqui, ela é hipostática. Uma estrutura isostática. Bom, iso já remete a alguma coisa de igualdade, né? Então, é o seguinte, ela é quando as suas equações de equilíbrio, a sua quantidade de equações de equilíbrio é exatamente igual ao seu número de reações de apoio. Olha nesse exemplo aqui. Apoio de segundo gênero. Tem 2 reações aqui. Apoio de primeiro gênero tem uma reação aqui. Então, você vai ter 3 equações de equilíbrio, né? Que a gente já conhece. 3 reações de apoio. Essa estrutura isostática. Ela fica em pé bonitinho. Ela tem exatamente o necessário para ficar em pé, né? Beleza. Essa estrutura aqui ela é mais interessante. Observe, quantas reações de apoio ela tem? Uma aqui, aqui ela tem outra, aqui ela tem outra, e ainda tem mais uma, né? Esse aqui é um de terceiro gênero. Olha que interessante, estruturas hiperestáticas, a quantidade de equações de equilíbrio é menor do que a das reações de apoio. Quantas equações a gente tem? 3. Quantas reações de apoio que a gente tem? 4. Então, essa estrutura ela não tem apenas o suficiente para ser estável, como ela tem mais ainda. Ou seja, significa dizer o seguinte, se por algum motivo eu tirasse, só uma aplicação um pouco mais prática de engenharia, né? Se por algum motivo, digamos que isso aqui são pilares, se por algum motivo esse pilar aqui cai, cortou o pilar, ó, não tem problema, a estrutura vai continuar em pé, porque ela continua tendo as 3 reações, ela consegue se segurar no eixo vertical, consegue se segurar no eixo horizontal e consegue não rodar e cair, entendeu? Então essa estrutura aqui, ela é hiperestática, ela tem mais do que o necessário para estar em equilíbrio. Aí você tem graus de hiperelasticidade, por exemplo, aqui, nesse caso a gente tem 4 reações de apoio, correto? Mas eu poderia ter mais, eu poderia fazer uma estrutura com um apoio de segundo gênero aqui, pronto, ó, tá vendo? Aqui teria 5, ela é mais hiperestática ainda, ela tem 2 graus de hiperestaticidade. Ou a gente poderia ainda extrapolar mais ainda isso, a gente poderia fazer ela ter 2 apoios de terceiro gênero. Isso aqui é uma viga biengastada, né? Ó, eu teria, porque eu não lembro se eu falei na outra parte, mas o nome desse apoio aqui é engaste, né? Então ela é biengastada. Aqui eu tenho 6. Eu precisava só de 3, então ela é 3 vezes hiperestática, 3 graus de hiperestaticidade. Essa viga aqui é o que a gente chama de viga biapoiada, porque ela está simplesmente apoiada em 2 apoios. Então é isso aqui. Beleza, vamos falar agora de forças externas. Ao longo do curso, como um todo, vocês vão ver que tem uma sequência de aprendizado, por assim dizer, né? É uma sequência é uma reação em cadeia, né? Basicamente, que vão entendendo ainda ao longo do curso, né? Mas a primeira parte dessa reação em cadeia para se calcular uma estrutura, né? Do que acontece, um cálculo estrutural, são as forças externas. As forças externas são o quê? É de onde vem as cargas da estrutura, né? Porque a estrutura está lá em pé, mas ela tem cargas atuando sobre ela. Tem vários tipos de carga, tem o peso próprio da estrutura. Uma viga ela está aqui assim, mas ela tem o peso próprio dela.
ela pode ter esforço de vento, pode ser que o vento esteja batendo, e vento é um esforço bastante considerável, principalmente em estruturas altas, né? E vários outros tipos que eles existem, né? Essas forças existem. São as forças que estão atuando sobre a estrutura, e o trabalho aqui, quando você está fazendo cálculo estrutural, está trabalhando com engenharia estrutural, é fazer com que as estruturas fiquem em pé e suportem esses esforços, essas forças externas. Essa é a ideia. Beleza. Forças externas. A gente tem vários tipos de forças externas, e aqui a gente vai ter alguns exemplozinhos. Eu vou começar aqui, vamos desenhar uma viga. É sempre uma viga, né? Porque é simples, é fácil, é rápido de desenhar, entender, né? Beleza, vamos desenhar uma força externa que pode ter. Eu já representei ela aqui em outras partes da aula, olha aqui. Isso aqui é uma força de, eu vou dar um exemplo aqui, 2 toneladas, pronto. Isso aqui é uma força externa. É uma força que estaria atuando. Poderia ser, por exemplo, um outro pilar. Isso aqui é um andar de um prédio, chega um pilar em cima dessa viga e o pilar vem com 2 toneladas, por exemplo. Só uma aplicação prática disso, né? Aí depois a força vem e aí aqui tem os apoios, né? Ok, isso aqui é o que a gente chama de uma carga pontual. A gente tem, vamos escrever aqui, ó, cargas pontuais. É um tipo de cargas pontuais. É um tipo de força externa que a gente tem. Ok, beleza. Qual seria outro tipo de força externa bastante comum que a gente tem? Esse, bastante comum mesmo, seriam cargas extensas. Tem outros nomes para isso. Eu chamo de carga extensa. Ou melhor, tem um outro nome bom para isso. Carregamento distribuído. Carregamento distribuído. Bom, o nome já diz bastante, né? Seria isso aqui, ó. A gente representa desse modo. Só aqui, né? Legal. Aí, como é que é por exemplo, aí, isso aqui podem ser 2 toneladas por metro, né? Digamos que essa aqui seja uma viga de 2 metros, né? Se tem 2 toneladas por metro, significa que ao todo tem 12 vezes 2, 4, né? Tem 4 toneladas distribuídos ao longo da viga. Essas cargas são muito comuns e elas, na verdade, sempre existem. Por quê? Porque isso aqui representa, por exemplo, o peso próprio da viga. O peso próprio sempre é uma carga distribuída, porque, bom, é o peso da própria viga, e a viga está aqui, né? Isso aqui é um carregamento distribuído ou uma carga extensa. O termo mais comum é carregamento distribuído mesmo, né? Carga-momento. Isso é uma carga um pouco mais misteriosa, por assim dizer, né? Porque é difícil você imaginar de onde viria uma carga-momento, né? Porque uma carga-momento é isso aqui, ó. Tem a sua viga, e em algum ponto dela, por exemplo, no meio aqui, tem um momento atuando. A gente representa assim, é esse círculozinho. Tem um momento atuando na viga, então tem alguma coisa fazendo a viga girar nesse ponto aqui dela, por algum motivo, né? As cargas momentos, na prática, são mais difíceis de ocorrer, mas tem bastante aplicações aqui ao longo do curso, né? Então é sempre bom estar ligado nisso aqui, carga-momento. E como acontece na vida real, né? Uma viga, ela está sujeita não só a um tipo de esforço. Às vezes ela tem, é a carga-momento, esqueci, vale citar, a unidade dela é tonelada vezes metro, né? Porque momento, né, força vezes distância, no nosso caso é o peso tonelada, né, vezes metro. Então, por exemplo, essa carga-momento aqui pode ser de 4 toneladas vezes metro. Ou newton vezes metro, enfim, né? Tem que ser uma carga vezes uma distância. Então, e como eu estava dizendo, na prática, uma viga estruturas em geral, né, sofrem vários tipos de esforços simultaneamente. Pode ter carga-momento junto com carga distribuída, junto com uma carga de 5 toneladas aqui de um pilar que veio, e o peso próprio da viga aqui de 2 toneladas por metro, mais esse momento atuando. E essas coisas começam a ficar cada vez, quanto mais carregamento você tem, mais difícil vai ficar de calcular, não é? Mas porque a gente precisa agora, a gente só precisa entender quais são os tipos de forças internas, e a gente tem, basicamente, porque a gente precisa agora, 3 tipos de forças externas. Beleza, agora vamos para o último tópico da aula, que são o quê? Esforços internos. Beleza, internos.
Tá, ok. O que acontece? Na nossa reação em cadeia que eu estava falando, que vai ficando mais claro ao longo do tempo, os esforços internos são a segunda etapa dessa reação em cadeia. Por quê? Porque eu estou querendo dizer que é o seguinte: forças internas geram esforços internos. Tenham isso em mente por enquanto. Ok. Beleza. Quais são os tipos de esforços internos que a gente tem? Bom, a gente tem basicamente 1, 2, 3, 4, 5 tipos de esforços internos. E eu vou citar eles aqui. Vamos começar com o primeiro deles, o mais simples, que é o esforço normal. Esforço normal. Esforço normal, na verdade, eles são de dois tipos, né? Classificado em dois tipos: tração e compressão. Tração e compressão. Beleza. O que são tração e compressão? Digamos que você tem... Eita, normal não. Normal. Normal. Beleza. Digamos que você tem um pedacinho aqui, agora eu vou representar de uma maneira um pouco mais realista. Você tem aqui um pedacinho da viga. Tá bom? Tem mais para cá, mais para cá. Beleza. É o seguinte, se por algum motivo essa viga tiver uma força que atue sobre o eixo dela, esse aqui é o eixo da viga, né? Você pode fazer em vermelho. Esse é o eixo da viga, né? Se você tem uma força atuando no eixo da viga, essa é uma força normal. É normal ao eixo. Ou é normal à seção transversal da viga, né? Normal é quando faz 90 graus com um plano, não é? Aqui, ó. Então, beleza. Então, se você tem uma força atuando aqui, ó. Tá? Por exemplo, aqui e outra aqui. Ela é uma força normal. Aí aqui só resta pra gente saber... a gente saber se é de compressão ou tração. Nesse caso aqui também é fácil. É uma força de compressão. Que é o que acontece? Concorda que a gente está esmagando essa parte da viga? Ó, tem uma força vindo daqui, outra daqui, a gente está esmagando a viga, né? Então a gente está comprimindo a viga. Legal, né? E se essas forças estivessem no outro sentido, continuam sendo forças normais, estão atuando normal a seção transversal da viga, né? A seção transversal da viga você pega a viga aqui em um retângulo, cortou ela, você... Viu ela aqui, ó? A viga é um prisma, né? Você cortou e aqui fica a seção transversal dela, que é um triangulinho, né? Tá aqui. Beleza. Se essa força tá atuando aqui, ó, aqui ela tá tracionando a viga. Concorda que aqui a gente tá o quê? Puxando a viga? A gente tá tracionando ela. Então, esforço normal é dividido nesses dois tipos aqui. Ok, então, vamos lá. Segundo tipo de esforço interno. Esforço cortante. Cortante. Esse nome vai fazer sentido. Observe aqui. A força normal, ela está atuando normal à seção transversal da viga, né? Ok, então, o esforço cortante vai estar atuando paralelo à seção transversal da viga. Então, ó, ele está atuando aqui assim, ó. Ou seja, o que esse esforço está fazendo aqui? Ele está cortando a viga. Tem que imaginar ela assim, ó. Então, você tem esse esforço. Tem um puxando para cá assim, ó. A hora que a viga está fazendo, ó, pá. Tá vendo? Ó, que você está tendendo ela a cortar, ó. Tendendo ela a dividir ela. Acabar dividindo ela. Ok? Então, esse é o esforço cortante. Esse nome faz sentido. A gente geralmente representa o esforço cortante com a letra V. Ou o pessoal mais antigo usa a letra Q. Eu esqueci de falar lá no antigo, mas a gente geralmente representa a força normal como N. Uma força normal é N. A força normal aqui, ó, ela é N, né? É bem intuitivo isso. E agora, um outro esforço externo que a gente tem chama-se momento fletor. Momento fletor. Beleza. Momento, você já pode ver que ele tem alguma coisa a ver com o momento que a gente conhece de fácil, né? Tá rodando alguma coisa. É o seguinte, o momento fletor, a gente representa ele como uma setinha girando assim, né? E a letra M. M de momento, né? Enfim, olha o que o momento fletor, olha o que ele tende a fazer com a estrutura. Tende a fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Então a estrutura, ela tá tipo embarrigando, ó. Tá fazendo tipo assim, ó. Porque tem uma coisa rodando ela pra cá. Tem outra coisa rodando ela pra cá, ela acaba embarrigando, né? Por assim dizer. A estrutura, quando ela deformar, ela vai ficar, por causa, né? Ela vai ficar tipo assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Né? A gente tá torcendo a viga, basicamente, nesse sentido, né? E isso aqui é o que o momento fletor faz. Ele deforma a viga nesse sentido, né? É importante a gente saber que as estruturas, elas deformam.
Mas isso é uma outra coisa muito lá para frente que não é nem de MEC 1. Mas é bom ter em mente que esses esforços internos aqui fazem a viga, a estrutura, pode ser o que for, pode ser um pilar, uma viga, uma laje, faz a estrutura deformar, né? Deformações existem em estruturas. Essas três aqui são o que a gente vai ter basicamente aqui em mecânica dos sólidos 1. É isso aqui que a gente vai calcular um pouco mais para frente, que a gente vai mostrar como nas próximas aulas. Já temos mais 2 aulas aí. Mas em MEC 1, essas aqui tem. A gente ainda vai ter um outro tipo de esforço, que é o que eu vou falar agora. Beleza, agora a gente vai falar de um último esforço. Ele é um esforço um pouco mais peculiar e ele é de fato mais chatinho. Mesmo na prática, ele é mais chatinho de calcular, ele causa mais problemas assim, nas estruturas. É um negócio que a gente costuma tentar fugir na prática, quando a gente está calculando estruturas mesmo. Mas ele existe. Momento torsor. A gente não vai calcular ele agora em MEC 1, entendeu? Mas eu só acho importante da gente saber que ele existe, que vai ver mais na frente e vai ver como calcula também. Bom, o que é um momento torsor? Bom, ele continua sendo um momento, né, como que nem um momento fletor, ou seja, ele também é alguma coisa que faz a estrutura girar, só que ele faz a estrutura girar em torno do próprio eixo. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui, eu vou desenhar aqui a nossa viguinha. Vou desenhar ela de azul. Desenhar aqui a nossa viguinha. Agora eu vou desenhar ela meio 3D. Tá aqui o nosso pedaço de viga, né? Ó. Aqui. 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 Esse aqui é o nosso pedacinho de viga, né? Aqui, né? Beleza. Aqui, olha que interessante. O que o momento aqui, ali o momento fletor, ele tá vendo que ele estava atuando, ó, no sentido de torcer a seção transversal da viga assim, né? Ok, o momento torsor, ele vai fazer um negócio muito doido aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. É difícil desenhar 3D, mas ele está fazendo isso aqui, ó, com a viga, ó. Ele está torcendo a viga, está torcendo a própria seção transversal da viga, ó. Está fazendo isso aqui, ó. Aqui tem outro dele. Fazendo assim. É como se ele estivesse fazendo isso aqui com a viga, ó. Torcendo. É literalmente, o nome dele é bastante contundente, né, ó. Ele está torcendo a viga, é isso aqui que ele está fazendo. Ele é um, ó. Aqui, ó, pronto, meu braço é um ótimo exemplo. Tá aqui a viga, ele está torcendo a viga. Ele é um momento bastante complicado, ele é ruim em geral para as estruturas. Necessita estruturas que sofrem um momento torsor, a gente precisa fazer alguns reforços e tudo. Mas enfim, ele existe, ele está aqui, a gente não vai calcular ele agora em MEC 1, mas é bom saber que ele é um esforço que existe. Bom, então é isso. É isso que a gente tem para a nossa aula 2 de hoje. A gente vai terminar aqui com os esforços internos, né? A gente ainda vai ter mais 2 aulas, a aula 3 e a aula 4, né? Estamos soltando uma por semana. E lembrando, né? São aulas oferecidas pelo CAENC, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Civil da UNB, né? Então é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.